Educandário Myosotis, você tem um encontro com a arte e o esporte. Um encontro com a liberdade e a alegria de viver. Venha conhecer o Myosotis, porque os tempos mudaram. Olá, está entrando no ar mais uma edição do programa Os Tempos Mudaram. Nosso programa é uma iniciativa do Educandário Myosotis. Nosso objetivo é levar reflexão sobre educação, cultura, temas de atualidade. O nosso e-mail é programa@myosotis.com.br. No programa de hoje nós vamos conversar sobre algo que eu tenho certeza que, de alguma maneira, é importante para você, nosso amigo telespectador. Algo que, de alguma forma, você já participou como espectador, admirador ou mesmo como atuante. Nós estamos falando sobre a relação existente entre educação e arte, de uma maneira geral, de uma maneira específica, a relação entre educação e teatro. Por essa razão, nós temos a alegria de receber aqui no nosso estúdio a professora Raquel Nader, pessoa que tem uma larga experiência com teatro, com educação, arte e teatro. Raquel, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Raquel, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o que é, na sua opinião, o teatro. Por que é que você é uma pessoa apaixonada, dedicada e que dedicou parte da sua vida profissional ao teatro? A primeira coisa é que, se a gente for brincar com a palavra teatro, teatro pode ser traduzido como um ato de Deus. Então, se isso, e o palco, um centro de religião, de reflexão, um centro onde você se coloca. O ator é aquele que faz, é aquele que age. O atuar é o estar fazendo. E o representar é o tornar presente mais uma vez uma coisa que já aconteceu. Muito bem. Então, essa relação dessas palavras trazem para mim um encanto do teatro, que é você fazer de novo como se fosse a primeira vez uma coisa que já foi feita, que já aconteceu, mas convencer a todo mundo que está acontecendo naquela hora. Isso que você está me dizendo me faz lembrar de que nas origens, né, há notícias entre arqueólogos, pessoas que trabalham com as culturas ditas primitivas, né, que o teatro já existia em sociedades iletradas ainda, mas que acreditavam que por intermédio das encenações, das representações, eles pudessem adquirir algum tipo de benefício dos deuses. Não, tem uma coisa que é muito clara nisso, que o Amir Haddad fala disso muito bem, que o homem das cavernas, para caçar o urso, para caçar qualquer animal, ele pegava a pele desse urso e vestia essa pele do urso, e com isso ele trazia o urso para perto dele. E ele acreditava nisso, que naquele momento ele se transformava no urso e que o urso vinha até ele e que ele conseguia caçá-lo por conta de ser um semelhante, de estar atuando como, de estar representando aquela figura. E isso aí vem o mistério, vem toda uma história de mistério. Você pegar a Grécia Antiga, a gente vai ver isso, dos mistérios todos, a tragédia, o matar o bode, o apresentar o bode, o dizer que o bode morreu, o trazer o couro para poder dizer para todo mundo, olha, tudo isso que está acontecendo aqui, os deuses estão aceitando.
Então esse ato de Deus por conta disso também, né? E aí você vai na mística toda, o mistério que vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, que a gente vê hoje uma escola de samba passando com tudo aquilo e a gente mesmo vendo que aquilo ali é técnica, que aquilo ali foi programado, foi ensaiado, você olha para aquilo e você vê um mistério naquilo ali também. Então, é algo capaz de nos fazer mergulhar num mundo diferente, num mundo distinto desse do pedestre dia a dia, né? Esse mundo corriqueiro nosso. O Procópio Ferreira tem uma frase que eu acho muito legal, que ele diz assim, que o mundo está cheio de Otelos, de Hamlets, e vai citando, mas só tomou conhecimento deles depois que o teatro os mostrou. Eu acho que o teatro, como é muito dinâmico, você cria, né, em você essa força que você não pode mais isolar isso, porque é como se fosse uma máquina em você. Quando você não está fazendo, parece que o corpo está exigindo que você tenha novamente essa força. Né? Você sai de uma e entra na outra, sai de uma e entra na outra. E depois é apaixonante porque cada peça que você monta é uma descoberta de um autor, de vários autores. Né? Quando você pensa que você já sabia tudo, você não sabe nada, porque você pega um autor e vai trabalhar toda a história desse autor. Né? Então, a gente nunca aprende nada. Cada dia a gente aprende que não sabe nada, porque a vida muda e a gente tem que acompanhar essa vida. Sobre isso, Raquel, me ocorre uma reflexão nesse momento. Nós vivemos um tempo, um mundo, em que somos pressionados por todos os lados, pela família, pela escola, pelo mercado de trabalho, a sermos produtores, consumidores, trabalhadores. E essa realidade toda que a gente tem falado agora sobre o teatro, a arte de uma maneira geral, é como se outros mundos fossem criados, outras possibilidades fossem postas diante de nós. Como é que você enxerga essa questão? Eu acho que existe um mundo, e é esse que a gente está e a gente só pode interferir nele, não dá para pensar em outros por aí. Existem pensadores que dizem que o maior problema do homem moderno é que ele não sabe o que fazer com o seu tempo livre. Então ele tende a esticar a sua aposentadoria, a levar trabalho para as férias, porque ele não sabe ocupar a cabeça com outras coisas, né? E aí a gente vê, são pessoas que são capazes de produzir exatamente aquilo ali, vai todo... repetitivamente. Não há criatividade nisso, né? O que acontece com as linguagens da arte, seja pegando que linguagem for, você pode pegar pintura, escultura, o artesanato, você vê o artesanato nordestino, a riqueza que tem isso, né? A gente tem uma distância disso, a gente coloca o Nordeste lá, não, isso também nos diz respeito. E como é que a gente lida com isso? Nesse aspecto do consumir, só do consumir, a gente vai lá e compra um monte de coisinha e depois vem e enfeita a casa da gente com um monte de coisinha. E depois fica reclamando que aquilo suja, que aquilo empoeira. Claro. E como você transforma isso, como faz isso parte da tua vida, como você brinca com isso. Aí o teatro, eu acho que jogo, né, nas outras línguas, tem sempre o jogar, o teatro está junto disso, tem sempre o jogar antes. Da palavra, do representar. A gente em português não tem. Então a gente fica fazer teatro e o brincar teatro é um negócio meio engraçado. Volto pro nordestino aí, tudo que ele faz, ele diz que ele é um brincante. Ele é um brincante de cavalo marinho, ele é um brincante de maracatu, ele é um brincante. Ele está brincando. Então eu acho que a arte vem disso. São coisas sérias, a brincadeira nem sempre ela é de ter final feliz. Claro. Né? Você tem não é simples entretenimento. Ela tem uma justificativa, tem uma coisa nisso. E a gente fazia teatro, né? Desde o momento, hoje eu não sei como é que andam as brincadeiras desse jeito, mas na rua, você brincava de ser isso, ser aquilo. O pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, e você estava representando isso, estava brincando um jogo de liderança.